Atenção! O conteúdo deste vídeo não é apropriado para pessoas que não suportam cenas fortes ou cruéis, e muito menos para menores de idade. Então, reforçando, o que vocês virão a seguir é perturbador e pode mexer com o psicológico de algumas pessoas. Existe uma tragédia na Bíblia que é assustadora e muito perturbadora. A história do abuso da linda garota Diná é uma das passagens mais perturbadoras do Antigo Testamento. Ela está relatada em Gênesis 34 e mostra um trágico acontecimento envolvendo a linda filha de Jacó, que culmina em vingança e violência. Este relato mostra claramente que não podemos ter amizade e intimidade com pessoas descrentes e ainda esperar não sofrer nenhuma consequência negativa por estar se juntando com pessoas que andam ao lado de coisas erradas. Uma simples aventura pode trazer graves consequências. A trágica história de Diná, um segredo sussurrado no vento. Era uma manhã silenciosa. O vento soprava suave, carregando murmúrios da terra distante de Siquém até o acampamento de Jacó. Diná, filha de Jacó e Lia, despertou inquieta. Havia algo no ar naquele dia, algo que ela não conseguia identificar, mas que atraía seus passos para fora de casa. Sendo uma jovem curiosa, um dia decidiu sair e conhecer as mulheres da terra de Siquém. Diná disse ao seu pai: Papai, vou sair para ver as mulheres da cidade. Jacó, com cautela, respondeu: Minha filha, tenha cuidado. Lembre-se, este povo tem costumes diferentes dos nossos. Não os conhecemos direito. Movida pela curiosidade, Diná deixou o acampamento. As colinas ao redor pareciam cobrir Siquém como uma muralha. Conforme Diná caminhava, o silêncio da natureza parecia cada vez mais espesso, e a cidade surgia como uma promessa de algo desconhecido. Seus pés hesitavam por um instante, mas ela prosseguiu, intrigada pela vida urbana. Enquanto ela andava pelas ruas de Siquém, seu coração batia acelerado. Uma sensação de algo prestes a acontecer. Ela não sabia, mas alguém a observava. Dos cantos sombrios, escondido nas sombras de uma torre, Siquém, filho do príncipe Amor, a avistou. Seus olhos a seguiram com uma intensidade predatória. Siquém, sussurrando para si mesmo com os olhos brilhando. Quem é essa linda garota que caminha como se fosse intocada pela lama desta terra? Siquém, movido pela maldade que já o acompanhava e com o desejo ardente de ter Diná para si, decidiu que iria pegar Diná por bem ou por mal. Ele só queria aliviar seus desejos dentro daquela linda garota. Siquém então vai até Diná e a aborda. Com um interesse já pré-estabelecido, ele queria sentir o corpo de Diná. Diná o recebe com surpresa. E ao sentir as mãos de Siquém apertando sua cintura, ela acha estranho, mas ao mesmo tempo ela se deixa levar pela curiosidade, já que Siquém era um homem bem aparentado e conhecido na região. Porém, como uma boa moça, Diná sai de perto de Siquém e diz que não pode ter contato com alguém sem antes ser autorizada por seus pais. Neste momento, Siquém se irrita profundamente, pois sabia que o que ele queria não ia acontecer de forma fácil. Então o silêncio da cidade foi rompido quando Siquém ordenou que seus homens a capturassem. Os passos de Diná ecoaram nas pedras do chão enquanto ela tentava correr, mas era tarde demais. Ela foi arrastada para o palácio, seu coração disparado, seu corpo tremendo. Dentro do palácio, as paredes altas pareciam fechar-se ao redor dela. Siquém a tomou à força, ignorando seus gritos abafados pelas paredes frias. Siquém rasgou suas roupas, deixando-a completamente nua, e a obrigou a ajoelhar-se na frente dele. Diná, com medo, obedeceu, temendo o pior. Siquém começou a abusar de Diná. Diná, que jamais teria se relacionado com alguém, estava ali sentindo alguém dentro de você, abusada de forma violenta, e ao seu redor, os capangas de Siquém assistindo tudo o que acontecia. Diná se sentiu indefesa e injustiçada, mas tentou se levantar, porém Siquém a puxa com força e a pega por trás e começa a estuprá-la. Diná sentiu a ferocidade de Siquém pela forma que ele a pegava.
Siquém a estuprou de forma violenta e consistente diante de todos. E só parou horas depois, quando já havia se aliviado algumas vezes dentro de Diná. Diná então se levanta, e Siquém, já esgotado, a deixa sair e ir para casa. Para Diná, o mundo desabou naquele instante. Seu espírito foi quebrado e sua pureza arrancada. Após o ato cruel, algo inesperado aconteceu. Siquém, em vez de abandoná-la como uma presa, sentiu algo que ele próprio não entendia. Uma obsessão doentia crescia em seu coração. Siquém, ainda confuso, pede ao seu pai que vá até Jacó e peça a mão de Diná, pois ele queria se casar com Diná. Jacó e o silêncio que precede a tormenta. A notícia chegou a Jacó como um sussurro carregado pelo vento. Seus olhos se encheram de lágrimas silenciosas, e seu coração doeu com uma intensidade que ele não sabia que era possível. Mas Jacó, com a sabedoria dos anos, permaneceu em silêncio. Ele sabia que a ira de seus filhos seria como uma tempestade furiosa. Jacó, em voz baixa para si mesmo: eles vão querer sangue. Mas será que sangue trará paz à nossa casa? Os filhos de Jacó voltaram dos campos ao cair da noite. Quando souberam do que aconteceu à irmã, a escuridão que já caía parecia refletir seus corações. Simeão e Levi, os mais próximos de Diná, sentiram o sangue ferver em suas veias. Simeão, com os punhos cerrados, respirando pesado, diz: nossa irmã foi manchada. Não há perdão para isso. Levi, com os olhos brilhando no escuro, diz: eles pagarão com a própria vida. O vento começou a soprar mais forte, como se soubesse da tempestade que estava por vir. Enquanto Jacó olhava seus filhos, uma sombra de preocupação cobria seu rosto. Ele sabia que a vingança traria mais morte, mas era incapaz de parar o que estava por vir. O jogo de engano e morte. Ao amanhecer, Hamor e Siquém chegaram ao acampamento de Jacó. Com falsos sorrisos e promessas de aliança, Hamor ofereceu riquezas e propôs que Siquém se casasse com Diná, como se isso pudesse apagar a crueldade de seu filho. Hamor, com a voz carregada de interesse: meu filho ama sua filha. Podemos formar uma grande aliança. Vamos unir nossas famílias, nossos povos. Mas os irmãos de Diná, Simeão e Levi estavam tramando algo muito mais sombrio. Um plano de vingança que se escondia sob a fachada de um acordo pacífico. Simeão, com um sorriso frio nos lábios: não podemos dar nossa irmã a um homem incircunciso. Isso seria uma desonra. Se vocês e todos os homens de sua cidade se circuncisarem, aceitaremos o acordo. Hamor, cego pela ganância, e Siquém, dominado pelo desejo, aceitaram o acordo sem pensar duas vezes. Todos os homens de Siquém foram circuncisados, acreditando que isso lhes traria paz e aliança. Mas o que eles não sabiam é que estavam assinando suas próprias sentenças de morte. A noite do sangue e do silêncio. 3 dias após a circuncisão, quando os homens da cidade estavam fracos e doloridos, Simeão e Levi, com olhares sombrios, entraram na cidade sob o manto da noite. O silêncio pesava como uma premonição. As espadas reluziam à luz da lua. As ruas desertas ecoavam os passos dos irmãos. Levi, sussurrando enquanto caminhava: eles nem sequer verão a morte chegando. Com uma frieza impiedosa, eles invadiram as casas e começaram o massacre. Siquém foi o primeiro a cair, sua vida ceifada pela espada de Levi. Simeão, de pé sobre o corpo de Siquém, com a voz baixa e mortal: você ousou tocar em nossa irmã, agora paga o preço com sua vida. Os gritos dos homens moribundos ecoavam pelas ruas vazias. O sangue fluía como um rio vermelho entre as pedras da cidade. O massacre foi rápido, brutal e implacável. Nenhum homem foi poupado. O silêncio mortal que se seguiu era tão pesado quanto o sangue derramado. O confronto final. Quando o massacre terminou, os irmãos retornaram para o acampamento. Jacó, horrorizado com a brutalidade de seus filhos, os confrontou. Jacó, com os olhos cheios de fúria e dor:
O que vocês fizeram? Agora todos os povos ao redor nos odiarão. Vocês trouxeram a maldição sobre nossa casa. Simeão, com um olhar frio e desafiador. Deveríamos deixar que nossa irmã fosse tratada como uma prostituta? Fizemos o que era necessário. O silêncio se instalou entre eles, pesado, cheio de ressentimento e medo. Jacó sabia que seus filhos haviam condenado sua família a viver sob a sombra da vingança. Mas naquele momento, o destino deles já estava traçado. Eles eram fugitivos de suas próprias escolhas. O destino que sussurra nas sombras. O massacre em Siquém deixou marcas profundas na família de Jacó. O vento, que antes carregava os murmúrios de curiosidade, agora soprava com o peso da vingança. A história de Diná, que começou como uma tragédia pessoal, se transformou em um rastro de sangue que marcaria para sempre a trajetória da casa de Jacó. Na escuridão da noite, as sombras pareciam sussurrar segredos antigos. Segredos de honra, vingança e destruição. E enquanto a lua se escondia por trás das nuvens, o mundo soube que o preço de desonrar a casa de Jacó era mais alto do que qualquer um poderia imaginar. Essa história, por mais terrível que seja, é um ensinamento de que toda decisão acarreta uma reação. Hoje ficamos por aqui, que Deus esteja com vocês. Até o próximo vídeo.